Eu sou Richarles, sou da UFRJ também, professor do NEPDH, que é o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas e Direitos Humanos, psicólogo, eu fiz mestrado em Políticas Públicas e Direitos Humanos e estou na finalização do doutorado em Saúde Coletiva na Fiocruz. E trabalho esses temas ligados a políticas de identidade, que a gente poderia chamar, gênero, raça, sexualidade, e estou aqui nessa construção da coordenação desse curso. E queria iniciar a aula de hoje. Hoje a gente tem né, como objetivo pensar os caminhos da preparação para pensar essa conferência, né? Como é que a gente chega nessa conferência de Durban em 2001. E quem daria a aula de hoje é a professora Dulce Pereira, que infelizmente não vai poder estar aqui. Eu vou explicar para vocês por quê. Ela vai estar no mês que vem. Ela está com Covid, ela foi internada e ela teve alta no último domingo. Então, ontem nós nos falamos, ela falou algumas coisas que é fundamental eu compartilhar aqui com vocês, e é um tema que eu estudo, então eu tenho certeza que eu vou poder contribuir, não com o brilhantismo da professora Dulce, que vocês vão perceber ao longo da apresentação, que é uma das pessoas que auxiliou no processo brasileiro de coordenação da preparação para Durban, mas ela estará conosco em janeiro. Então, entre tentar colocar uma outra pessoa para substituir em cima da hora, a gente optou por fazer uma apresentação hoje mais conceitual da referência bibliográfica e também desse processo de construção da conferência, para que depois a professora Dulce, a gente vai pensar em qual aula a gente vai encaixá-la em janeiro, faça mais uma discussão dos bastidores com vocês, mais diretamente dessa posição de dentro do governo brasileiro, que é onde ela estava. Então, o que eu vou fazer aqui? A fala da Dulce, ela já não traria tantos elementos assim da perspectiva da sociedade civil, porque em 2000 ela estava especificamente, num primeiro momento, como presidente da Fundação Cultural Palmares e, num segundo momento, como secretária executiva da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP. Ela foi a primeira secretária executiva da CPLP. Então, ela falaria a partir desse lugar, desse olhar, dos processos de articulação governamental. Eu já traria algumas contribuições do processo de articulação da sociedade civil. Então, o que eu vou fazer aqui é ampliar um pouco a lupa sobre como se deu esse processo de articulação da sociedade civil, o que isso implica nas respostas que nós temos hoje derivadas da Conferência de Durban, para daqui a um mês, mais ou menos, a gente conseguir esse diálogo com a professora Dulce a partir de um olhar mais governamental de dentro da estrutura do Estado. Então, eu vou subir uma apresentação que eu fiz muito mais para guiar, porque eu queria muito que a gente pudesse realmente dialogar sobre esses pontos, mas eu fiz uma pequena apresentação só para realmente guiar aqui, e eu vou subi-la. Por favor, me sinalizem se vocês estão conseguindo ver. Que às vezes aparece para mim. Apareceu para vocês? Sim, sim, apareceu. Sim? Tá, então vamos passar. A primeira questão que eu queria trazer, e eu vou até já tirar a apresentação, por que a gente está falando aqui de Durban meramente por ter sido a última conferência? E aí eu queria ouvir de vocês, né? O que a gente sabe da primeira e da segunda Conferência Mundial de Combate ao Racismo? Essa é a primeira questão, que me parece importante, né? Porque é a terceira, né? A Conferência de Durban é a terceira, então tiveram outras duas, a primeira e a segunda. Me parece importante a gente pensar o que a gente sabe dessas duas conferências anteriores, se elas foram importantes, né? Porque tudo é um segmento de um processo histórico. E eu queria ouvir, primeiro, o que vocês já ouviram da primeira e da segunda Conferência Mundial de Combate ao Racismo? Até porque eu acho que eu sabia muito pouco dessas. Sei um pouco mais há alguns anos, mas, no geral, a gente sabe muito pouco. Então, eu queria saber, assim, se alguém tem alguma coisa para contribuir sobre a primeira e a segunda conferência. Pode ser qualquer coisa, gente. Só para saber se essa minha percepção de que a gente sabe pouco sobre esses processos é real ou se efetivamente não.
a gente está num público que conhece pelo menos um pouco dessa primeira e da segunda conferência. Se alguém tem alguma questão, por favor, me ajude, senão eu sigo. Rick, vou confessar para você, eu sei muito pouco, né? Das vezes que eu tive contato, né, das conferências de Durban, foi um dos textos da Sueli Carneiro, ela tem um livrinho pequeno onde ela fala da Conferência de Durban. Depois eu tive acesso a um outro texto da Sueli Carneiro, que foi até bem interessante, que ela fala, agora não lembro se foi na primeira ou se foi na segunda, que chegou num dado momento, quando começou a se debater em relação à reparação, que os Estados Unidos se irritou e saiu da conferência, não quis mais estar discutindo, porque... Tá, isso aí né, de Durban, isso de Durban, diretamente lá na negociação em Durban, que é a aula da semana que vem. Mas e antes de Durban? O que a Sueli fala? Não. É porque é antes difícil... de Durban, a Sueli, ela fala no texto dela, ela fala um pouquinho dos encontros que houveram de preparação nesse texto dela para esse encontro de Durban. Né? Mas da primeira e da segunda conferência. Da primeira e da segunda conferência mundial. Eu acho que está fechado, está fechado. Tá passando uma sirene, tá passando uma sirene de ambulância aqui, por isso que eu fechei o som. Mas assim, então, é porque a questão é bem pragmática, assim. Por que a gente fala? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Por que a gente fala da terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, da Conferência de Durban, como marcador histórico, significativo para as políticas de igualdade racial, e a gente problematiza muito pouco a primeira e a segunda conferência? Essa é uma pergunta que a gente precisa ter em mente, porque tem um sentido, tem um significado. Uma coisa que esse texto da Sueli passou para mim foi que na conferência, agora não sei o qual delas, foi quando o Brasil foi signatário, né? E o Brasil ele assume oficialmente ser um país racista, né? Que de antemão, né? Não havia essa oficialização. Isso é em 95, Rose, 95. Essas outras conferências mundiais foram antes. Por que eu estou trazendo isso para a gente? Porque deveria causar estranheza na gente o fato de que nós aqui, de algum modo, a gente tem no mínimo, uma mínima relação com o campo das discussões étnico-raciais, e os processos globais que discutiram racismo, eles não são materialmente muito conhecidos por nós. Eu não estou nem dizendo fora desse campo. Dentro do campo étnico-racial, nós conhecemos muito pouco os processos que subsidiaram a construção da terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo. E entre esses processos, os dois principais é a primeira Conferência Mundial de Combate ao Racismo e a segunda Conferência Mundial de Combate ao Racismo. Porque se a gente entende que um processo ele não é meramente inédito, ele não inaugura tanta coisa assim, ele é fruto de um acúmulo histórico. E por que a gente fala muito pouco da primeira e da segunda Conferência Mundial de Combate ao Racismo? Por que a gente teve pouquíssima participação do movimento negro nesses processos, o primeiro em 78 e o segundo em 83, onde a gente já tinha muitas articulações, né? O movimento negro estava super internacionalizado, Lélia Gonzalez, tem várias fotos da Lélia que a gente tem referências, em Dakar, num diálogo pan-africanista. O que ajuda a entender, a gente conhecer muito pouco sobre a primeira e a segunda Conferência Mundial de Combate ao Racismo, é que essas conferências elas tiveram como foco central a discussão de apartheid. Centralmente, assim, por que foi em 78 e em 83? Qual é a grande questão que estava no âmbito da temática racial que estava colocada, né? Legislações que, no seu marcador internamente nos países, separavam brancos e negros, tinham um componente racializado de separação explícita, né? E o Brasil não vivenciava nenhum processo legal explícito de separação racial. Isso ajuda a entender o porquê que em 78 e em 83
a gente não tenha tido uma incidência proativa dos movimentos negros para pautar, em âmbito global, a temática de enfrentamento ao racismo. E essas duas conferências, elas centraram seus esforços em âmbito global em traçar uma posição que desse fim à temática do apartheid, especialmente na África do Sul, e em países que ainda tinham legislações de segregação racial. O Brasil, por não ter uma legislação nesse sentido, se viu muito pouco a contribuir com esse processo. E uma outra questão importante é que, especialmente, o Estado brasileiro é um Estado que, se hoje nós conseguimos desconstruir o mito da democracia racial, naquele momento, isso era fortemente ainda... hoje a gente está num contexto governamental complexo, mas a gente teve um Estado brasileiro que, desde 95, independente da ideologia político-partidária, reconhece a existência do racismo no Brasil. Nesse contexto, a temática da democracia racial presente em âmbito nacional com muita força, e nós não termos legislação, né, segregacionista, como em outros países, foi os grandes indicadores centrais para a gente efetivamente não ter uma incorporação e hoje não saber absolutamente nada. É basicamente isso. Se a gente perguntar, não somente aqui, mas em ciclos do movimento negro que pensam os processos históricos, as pessoas conhecem muito pouco sobre o que foi a primeira e a segunda Conferência Mundial de Combate ao Racismo. Então, me parece que fazer esse resgate é fundamental para a gente entender o porquê que a gente chega em Durban. Então por que a gente chega em Durban numa terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo? Primeiramente, fim da apartheid. Fim da apartheid na África do Sul coloca em outro patamar global a discussão de enfrentamento ao racismo. Então, se era uma discussão que estava datada em resolver a questão de regimes embasados na temática da segregação racial enquanto marcador legal, a virada do século, né, a partir dos anos 2000, coloca um impasse que é o racismo persiste. Então, se para as Nações Unidas, em âmbito global, a temática racista até final dos anos 80 era colocada quando nós resolvermos as questões racializadas das legislações nacionais, o racismo vai finalizar. Passa o final dos 80, inicia a década de 90, legislações de cunho racistas na maior parte dos países finalizam e a temática do racismo não é superada. Isso coloca a temática do racismo num outro patamar global. E é a partir daí que a gente tem... E aí o Brasil vai ter um papel central nisso, na aula da semana que vem, novamente com o embaixador Lingrid Alves. Ele vai dizer isso, mas eu já antecipo. Ele foi a pessoa que propôs nas Nações Unidas uma terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo. Porque aquele momento de virada do contexto era um contexto que a gente não tinha mais apartheid. Então não cabia mais um discurso global, não tinha mais substância um discurso global que pautava que o enfrentamento do racismo seria resolvido com a finalização de legislação racializada. Isso é muito significativo para a gente chegar na virada dos 2000. E aí eu vou introduzir novamente a apresentação. Quando a gente chega nessa virada dos 2000, tem um dado que me parece muito importante, que é como as Nações Unidas opera para estabelecer essa conferência, né? Aí eu não sei o quanto de familiaridade nós temos com os trâmites dos espaços da política externa, da política global. Uma conferência ela não acontece do nada. A gente talvez tenha mais familiaridade com o processo de conferência em âmbito nacional, Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Conferência Nacional de Saúde. Eu acho que dá para pensar uma conferência intergovernamental a partir das experiências que nós temos de democracia participativa nos âmbitos das conferências nacionais. Tem muita gente da saúde aqui, eu acho que a gente conseguiria, talvez, traduzir um pouco nessa linha. Nenhuma conferência nacional ela acontece de uma hora para outra. A gente tem as conferências municipais em 5.500 municípios, que tiram delegados para as conferências estaduais, que tiram delegados para uma conferência nacional para aprovar diretrizes em âmbito nacional para as políticas de saúde, por exemplo. Nas Nações Unidas, o processo é muito similar.
A Constituição da Conferência de Durban, ela inicia com uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas de 1997. Então, isso já dá um indicativo de uma certa complexidade aí. Enquanto as Nações Unidas aprovam, vai ter uma Conferência Mundial de Combate ao Racismo, que não é somente de combate ao racismo, diga-se de passagem. Terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância. É todo um guarda-chuva de questões para além das primeiras e segundas conferências mundiais de combate ao racismo, que tinham um tema muito específico. Isso também diz dessa virada de contexto que a gente está inserindo a conferência. Essa resolução instrumental das Nações Unidas, ela vai ser editada em 1997. A Conferência de Durban vai acontecer 4 anos depois. Esse processo de preparação para Durban, se eu tivesse que resumir, né, da forma institucionalizada, ele aconteceu, primeiramente, com comitês preparatórios. Então, aí eu vou trazer para vocês, algumas pessoas certamente sabem como funciona. Qualquer processo intergovernamental, o ato em si de uma conferência, ele é, na maior parte das vezes, muito mais protocolar do que efetivamente um processo de negociação. As negociações, elas ocorrem sempre previamente. Esses processos de negociação de Durban aconteceram 3 anos antes. A gente teve comitê preparatório na sede do Conselho, na época era comissão, mas na sede hoje do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, na sede da ONU em Genebra, em 99, 2000 e 2001, ou seja, durante 3 anos, se reuniu na sede do Conselho de Direitos Humanos de Genebra para decidir, para negociar as vírgulas da declaração. Ao longo desse processo, a gente teve seminários, seminários regionais de peritos, né? E esses seminários, eles foram um subsídio de linguagem, se eu tivesse que resumir. Então, por exemplo, a Edna, por exemplo, ela trouxe na semana passada um exemplo de um seminário que ela participou, que foi um seminário que teve no Chile, né? Em que a questão central de um texto que ela preparou para esse seminário era como se chama essa população negra, que no Brasil chamava de negra, que é descendente de africanos e está espalhada em diáspora por vários lugares do mundo, né? Isso não era um consenso. Então, a produção desse termo afrodescendente passou por um processo de um seminário regional de peritos, assim como outras questões. Discriminação agravada, né? A gente vai colocar o termo discriminação agravada ou algo que vocês vão ver mais para frente, que todas e todos aqui falam, interseccionalidade, né? Interseccionalidade foi tema de um desses seminários regionais de peritos. Um outro processo de composição instrumental, formal, da instalação da Conferência de Durban foram as conferências preparatórias regionais, que reúnem os países de uma determinada região. A nossa, de América Latina, aconteceu em Santiago do Chile em dezembro de 2000, né? Que foi a conferência que reuniu os países latino-americanos e caribenhos, né? E além de alguns encontros de ONGs, sociedade civil específicos. Então, assim, o quadro institucional, para a gente entender, a gente fala de Durban foi muito positivo, é importante. Só que tem muita coisa antes de Durban, e essas muitas coisas antes de Durban, elas são centrais para a gente entender, primeiramente, o que estava sendo negociado, o que apareceu nas salas de negociação e o que ficou efetivamente no documento final, né? O que não aparecia nas salas de negociação e que foram incluídos, por exemplo, no documento final. Num segmento, no avanço, me parece que é importante discutir algo que aparece no texto referência, que é a temática da participação. Aí, eu coloquei isso aqui do Muro de Berlim ao World Trade Center, porque acho que circunscreve exatamente o contexto de instalação de Durban. A Conferência de Durban, ela está instalada nesse momento dessa virada global das discussões sobre desenvolvimento nas Nações Unidas. A gente tem a queda do Muro de Berlim, que é uma questão conceitual, assim, muito paradigmática, né? Guerra Fria, uma discussão sobre direitos individuais,
de um lado, direitos civis e políticos de um lado, direitos econômicos e sociais de outro. Então, essa é uma discussão central que vai até a virada dos anos 80 para os 90. Eu sou um país alinhado com o capitalismo, eu defendo direitos civis e políticos. Eu sou um país alinhado com o socialismo, eu defendo direitos econômicos e sociais. Esse imbróglio, ele vai durar toda a instalação das Nações Unidas de 1945 até 89. 89, com a queda do Muro de Berlim, triunfo do capitalismo, o fim da história de Yokohama, enfim, como a gente quiser, as Nações Unidas colocam uma questão central. A gente tem que pensar agora desenvolvimento, capitalismo triunfou, todas as discussões globais entram nesse contexto. 89, a gente vai ter a Conferência de Criança e Adolescente das Nações Unidas, que vai definir a temática do direito criança e adolescente como um ser em estado peculiar em desenvolvimento. As nossas colegas assistentes sociais aqui sabem o quanto esse conceito é um conceito central, sai da Conferência de 89 de criança. E vai inaugurar todo um ciclo dos anos 90 inteiro, no qual a temática do desenvolvimento e dos direitos humanos serão temáticas centrais para se articular com as discussões que estavam colocadas. É nessa chave que entra a Conferência de Meio Ambiente do Rio de 92, que vai introduzir o conceito de desenvolvimento sustentável, a Conferência de Viena de Direitos Humanos de 93, que vai pensar direitos humanos que são indivisíveis, interdependentes, que não podem ser pensados de formas separadas, que são interconexos, toda aquela discussão da universalidade de direitos humanos. A Conferência do Cairo de 94, que vai definir a temática de população, como grupos populacionais em direitos, como direitos reprodutivos, que vai introduzir a linguagem de famílias no plural nas Nações Unidas, primeira linguagem de gênero, tudo isso é desse contexto. Conferência de Direitos da Mulher em Beijing, em 95, direitos sexuais das mulheres, fim da violência contra a mulher, tudo isso nasce ali. Conferência de assentamentos humanos, conferência de alimentação, chegando na cúpula do milênio em 2000, na Conferência de Durban em 2001. Durban finaliza esse ciclo. Então, a gente está falando de um ciclo global em que os países aprovam consensos e conseguem coordenar ações consensuais para meio ambiente, criança e adolescente, direitos humanos, gênero, população, alimentação, assentamento. Isso culmina em Durban. Então, Durban, efetivamente, é o acúmulo de um ciclo de participação. E por que isso é fundamental para a gente? Quem eram os sujeitos que participaram desse processo? Desse processo de uma década até chegar em Durban. Essencialmente, a gente tem uma participação ampliada da sociedade civil. É disso que se trata. A sociedade civil brasileira, ela se internacionaliza. Até os anos 80, o que a gente tinha, por vários motivos, né? Era um país que o Brasil era muito desconhecido, né? Se a gente pega os relatos de ativistas dos anos 80, a chance de circular era algo muito inédito, né? Circular internacionalmente, mais inédito ainda. Os anos 90 introduz essa possibilidade de circulação de sujeitos. E esses sujeitos que vão circular, a gente vai ter um movimento de ampliação da sociedade civil, de organizações não governamentais, inúmeras que estão presentes até hoje. IBASE, a BIA, várias ONGs centrais são desse momento CEPEA, que vão acompanhar esses períodos de ciclos internacionais de conferências. O que vai ser central para a gente é que um segmento populacional vai incidir com muita intensidade nesse período. Obviamente, num primeiro momento, mais timidamente, né? E depois com muita intensidade, que vai ser o movimento de mulheres negras. As primeiras organizações de mulheres negras do Brasil, assim, de forma mais institucionalizada, elas começam a surgir no final dos 80. A gente já tinha organizações feministas, organizações de mulheres, né, desde meados de 70, algumas experiências, né, de coletivos de mulheres negras em São Paulo em 84, mas organizações de mulheres negras, a primeira, Guelé 10 e Maria Mulher, Guelé 10 em São Paulo, Maria Mulher em Porto Alegre, na virada de 88 para 89, né? Então, especificamente, o que a gente vai ter é a ampliação dessa organização do movimento de mulheres negras a partir dos 90, que vai fortemente incidir nesse ciclo de conferências globais das Nações Unidas. Quando chega em Durban, se eu tivesse que resumir,
mulheres negras brasileiras ativistas, né, ativistas de organizações sociais, eram fortemente internacionalizadas. Elas já tinham passado pelo Cairo, a Edna Roland tinha ido para o Cairo, por exemplo, em 94. Nilce Iraci, Sueli Carneiro, várias que foram estados, Jurema, Werneck, Lúcia, estavam na Rio, na época 92, discutindo o documento. Muitas, mais de 50 mulheres negras, 50 ou 70, né? Assim, foram para Beijing em 95 para a Conferência de Mulheres. A gente tem uma incidência delas no processo dos ODMs. Então, quando chega em Durban, elas sabiam as questões procedimentais, essas que eu falei no primeiro slide, que ia ter reunião preparatória em Genebra, que não adiantava ir para Durban, que tinha que ir para as reuniões preparatórias em Genebra. Elas sabiam que tinha que ir para a Conferência de América Latina e Caribe em Santiago. Elas sabiam que teriam seminários de peritos que definiriam as linguagens acordadas em Durban. Então, quando chega o processo de Durban, elas sabiam que elas precisavam estar muito mais articuladas do que elas já estavam, né? Então, se a gente estava num crescente de articulação do movimento de mulheres no Brasil, tem algumas teses e pesquisas super significativas que eu aconselho a vocês, que analisam a evolução da organização das mulheres negras no Brasil. Os anos 90 é um boom de organização. Então, se a gente tem nos 80 duas que surgem em 88, 89, no 90 vem crioula, vem fora de... Começa a vir várias em todas as regiões do Brasil que vão fazer a discussão dessa interseccionalidade de gênero e raça, né? Discussão de sexismo, discussão de machismo que não podem estar desvinculadas. Então, a gente já tem um caldo cultural nacional de mulheres negras extremamente articuladas, né? Articuladas enquanto organização e que estavam participando de processos internacionais. Então, quando chega em Durban, elas dão um show, porque elas já sabiam o que fazer, né? Com todas as novidades do processo, elas já sabiam o que fazer. E isso foi central. Isso foi tão central que a gente vai chegar numa mobilização. Deixa eu só descer aqui, isso aqui. Vou até passar para cá. A gente vai chegar numa mobilização em que o movimento de mulheres negras ele está muito articulado, ao ponto de, nessa virada dos 2000, 99 e 2000, se cria a principal hoje articulação de mulheres negras que foi criada nesse momento, que é a Articulação de Organizações de Mulheres Negras do Brasil, a MNB. A MNB ela é criada juntando uma coalizão de organizações de mulheres negras para incidir no processo de Durban. Isso é muito significativo. Você pensa um processo de organização nacional para incidir no espaço internacional. Ou seja, uma agenda global internacional potencializou a institucionalização de um mecanismo de participação da sociedade civil, nesse caso, um mecanismo de participação das mulheres negras brasileiras organizadas. Isso vai ser central, porque quando a gente faz uma análise de impacto, né, de algum documento, se a gente pega o documento proveniente das mulheres negras desse processo, das mulheres negras brasileiras, né, que a gente está falando desse processo, várias das questões colocadas pelas mulheres negras estão refletidas no documento final de Durban. Então, elas pegaram um documento e fizeram uma incidência de advocacy para que isso tivesse refletido em Durban. E como é que elas fizeram isso? Também é importante, né? Teve muito apoio internacional. A gente teve uma incidência muito forte da Fundação Ford naquele momento, no Brasil, de apoiar a formação da articulação de mulheres negras e de várias organizações de mulheres negras no Brasil para incidir no processo de Durban. Isso vai ser muito importante e significativo, porque senão, por isso é que o texto, né? Eu poderia ter dado um texto sobre um processo formal das Nações Unidas, mas isso é o de menos. O importante do processo de articulação de Durban é, essencialmente, Durban possibilita a articulação dos movimentos negros brasileiros, especialmente do movimento de mulheres negras brasileiras. Isso que eu acho que a gente não pode perder de vista de jeito nenhum. E por que Durban foi muito importante para a América Latina como um todo e para o Brasil? Nessa virada dos 2000,
a gente tem, entre muitas coisas que aconteceram, 95, a Marcha Zumbi dos Palmares, a Edna falou sobre isso na semana passada, não vou me repetir, em que o Estado brasileiro, pela primeira vez na sua história, a partir do efeito do Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, vai a público reconhecer que o Brasil é um Estado racista. Isso que era um discurso ativista da sociedade civil, do movimento negro, a partir de 95 passa a ser um discurso oficial do Estado brasileiro. Isso não é menos importante. Se um presidente reconhece que o Estado brasileiro é um Estado racista, isso requer ações públicas, porque você não pode reconhecer que é um Estado racista sem ações públicas para reverter o racismo presente na sociedade que você dirige. E Fernando Henrique é um sociólogo, tem uma vasta discussão no campo das relações raciais, né, do componente raça como estruturador do pensamento sociológico brasileiro, que a gente pode fazer várias críticas à abordagem racial que ele tem, mas ele não ia nunca negar o processo racista da sociedade brasileira. E ele institui o grupo de trabalho interministerial, que vai ser a primeira experiência em âmbito do Executivo Federal, em 1995, fruto da Marcha Zumbi dos Palmares, para pensar o que o Estado brasileiro faria para enfrentar o racismo. Então, a gente chega na virada de Durban com um instrumento dentro da gestão pública federal para pensar a temática do racismo. Isso também vai ser muito importante, porque junto com esse caldo cultural global que está tendo, movimento de mulheres negras extremamente articulados, no Estado brasileiro que se reconhece racista, a Conferência de Durban vai induzir uma ampla mobilização social no Brasil e na América Latina e Caribe, algo nunca visto no que tange a temática racial. Escolas de vários contextos vão começar a discutir. A gente vai ter representações do governo brasileiro indo para os estados, demandar que as discussões fossem feitas pelos governos estaduais. As universidades vão começar a preparar uma série de insumos para essa discussão a ser levada para o governo federal. Empresas privadas vão passar a discutir, até mesmo televisão, ao ponto da Folha de São Paulo começar a cobrir com colunas semanais a temática do racismo, o que era algo impensável. Ou seja, mais um indicativo. Durban ajudou a mobilizar internamente atores que até então não faziam a discussão racial. A gente vai ter fortemente a discussão, né, da temática do ensino de cultura africana introduzida neste contexto, a partir de uma ação fortemente do Ministério da Educação junto às secretarias municipais de educação. E, além de tudo, vai ter um ineditismo muito forte do governo brasileiro e da sociedade civil numa perspectiva de diálogo, isso fortemente para a América Latina e Caribe. Durban vai induzir que governos na nossa região se reúnam com a sociedade civil pela primeira vez para discutir a temática racial, algo que não existia até Durban. O Brasil já tinha experiências desse tipo. A gente teve, nos anos 80, a criação do Conselho do Negro em São Paulo, a gente teve conselho similar no Rio de Janeiro, a gente tinha o grupo de trabalho interministerial, né, criado na estrutura do governo federal. Nós tínhamos no Brasil algumas experiências de diálogo do governo com a sociedade civil para discussão de enfrentamento ao racismo. Mas essa era uma experiência muito inédita para pensar os outros países de América Latina. Isso faz com que o Brasil seja um país extremamente protagonista nessa discussão. De forma pragmática, por tudo que possa representar, a coisa mais simples de associação é pensar o seguinte: se do Brasil é o país com o maior número de população negra fora da África, se o Brasil já tem algumas experiências no âmbito da gestão pública, primeiro de reconhecer o racismo pelo seu chefe de Estado, algumas experiências como conselhos de igualdade racial em alguns estados também, né, como São Paulo e Rio de Janeiro, uma mobilização forte da sociedade civil. Se a gente tem isso, né, em âmbito nacional, a aula está gravada. Se a gente tem isso em âmbito nacional, o mais fácil, né, de associação era pensar que o Brasil teria um protagonismo nessa discussão em âmbito global. E foi efetivamente o que aconteceu. A gente vai ter, na virada do século, né, em 2000 mais precisamente, uma série de plenárias de organização do movimento negro para discutir Durban. Então, o movimento negro estava
intensamente discutido esse processo. A gente vai ter uma conferência estadual específica no Rio de Janeiro, tem que considerar que a gente tinha Benedito da Silva, à época vice-governador, e que vai assumir o governo do estado do Rio de Janeiro nesse período, né? Então, é isso. Então, a gente tinha um ser político que tem uma incidência com a temática racial de muitas décadas, que vai ter uma incidência muito forte nesse processo. E a gente vai ter uma conferência nacional brasileira, que vai reunir 1.200 delegados de preparação para Durban. Então, para a gente ter uma noção de todos os estados do Brasil, o quanto esse processo ele foi um processo mobilizador. Hoje é fácil para a gente pensar, 1.200 delegados e delegadas. Hoje é fácil a gente pensar isso, porque a gente tem um histórico após 2004, que muitas e muitos de nós participou certamente, de incidência em conferências nacionais, em processos de democracia participativa. Então, a nossa lente, 1.200 pessoas, a gente reúne facilmente. Só que essa foi uma experiência inédita do governo brasileiro, num processo em que a gente não tinha essa massificação de conferências nacionais como a gente tem nos últimos 15 anos. Então, Durban ele foi totalmente inédito no que tange a essa experienciação do que pode ser uma mobilização nacional para incidir numa esfera de articulação junto ao governo para um fórum internacional. E isso é fruto de um acúmulo de processos históricos de participação, que é isso que eu tenho que deixar bem explícito para a gente aqui, né? Durban não tem como ser pensado deslocado de todo do ciclo social das Nações Unidas, da participação de militantes que se internacionalizaram, de toda uma constituição do próprio Estado brasileiro, já ter algumas experiências de enfrentamento ao racismo. Então, é nesse contexto que se insere. Em âmbito governamental, Durban vai ser coordenado pelo Ministério de Relações Exteriores a partir do embaixador Saboia, com uma forte incidência da Fundação Cultural Palmares, né? E aí a professora Dulce Pereira teve uma incidência muito forte nisso, porque na época ela era presidente da Fundação Cultural Palmares, nessa virada dos 2000, antes de ir para a Secretaria Executiva da CPLP, e a gente vai ter um ator central, que vai ser o IPEA. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele vai ser, aí tem alguns nomes, né? O Roberto Marques, o Ricardo Henrique, que é muito conhecido de muitas e muitos de nós pelos seus estudos, né? Que embasam muitas das discussões que a gente faz de políticas públicas, e o PB, o Ricardo Paes e Barros, né? Eles vão ter uma incidência muito forte em muitos dados que vão ser produzidos com essa questão racial. Então, era necessário evidenciar as desigualdades raciais brasileiras para subsidiar políticas públicas. Nesse período, uma das principais, né, demandas que estavam colocadas era a temática da educação. O IPEA vai produzir uma curva que vai ser muito discutida, que era a curva, né, da disparidade de anos de estudo entre as pessoas negras e brancas. Hoje, para a gente, é como se fosse quase um senso comum a gente dizer isso. Só que essa curva apontava que mesmo, né, com tudo que a gente tinha, a gente não conseguia, ao longo da nossa história, dar conta dessa disparidade racial no âmbito da educação. E isso foi o principal argumento para quê? Para a institucionalização de políticas afirmativas, né? Se a gente, historicamente, não consegue dar conta desses processos de desigualdade na educação, a gente precisa de alguma ação governamental que consiga reparar esse processo de desigualdade. Então, né, passando um pouco aqui, a gente tem um processo de preparação de Durban no qual o Brasil simplesmente vai ser a maior delegação a ir para Durban. A gente chega em Durban com todo esse acúmulo que eu estou relatando para vocês de preparação institucional. Seminários nacionais, uma conferência nacional para construir Durban, aonde, tirando a África do Sul, país sede, obviamente, nenhum país do mundo vai enviar tanta gente para Durban para estar discutindo a temática de racismo. Porque, efetivamente, a gente estava discutindo a temática de racismo em âmbito nacional. Ao ponto de que tem 3 principais cargos numa conferência nacional: da presidência da conferência, que por praxe, em geral,
o país anfitrião, né? Então, obviamente, a presidência da Conferência de Durban foi da África do Sul, e a Relatoria Geral e a Secretaria Geral. Esses dois cargos foram brasileiros. O Brasil foi secretaria-geral e foi relator-geral, no caso, relatora-geral da conferência, a Edna Roland, e a secretaria-geral pelo embaixador Saboia. Para vocês terem uma ideia do que o Brasil representou para a institucionalização da Conferência de Durban, fruto desse acúmulo de preparação nacional que nós tivemos, né? Em âmbito nacional, como o governo brasileiro respondeu formalmente no seu processo de construção de posição? Foi instituído um comitê nacional em paridade entre representantes de governo e representantes da sociedade civil. Muito similar ao que a gente tem nos nossos conselhos de direitos, né? Conselhos de direitos. Foi constituído um comitê nacional. Esse comitê nacional preparou um relatório, que é um documento público, né, que vocês têm acesso botando no Google, posso mandar para todo mundo, em que tem ali a posição do governo brasileiro. Esse documento é um documento riquíssimo, porque é onde o governo brasileiro apresenta como ele se compromete com o enfrentamento do racismo pela primeira vez de forma estruturada. Apresenta os dados frutos de todo esse processo de acúmulo que as universidades enviaram, do que os órgãos oficiais de produção de dados do governo brasileiro produziram. É um documento super extenso. E vai, né, incidir numa institucionalização de um diálogo dentro da gestão pública nacional para a temática de enfrentamento do racismo. E uma das questões que mais é interessante, né, me parece, eu acho que não é à toa que a gente está hoje nesse sincretismo de Oxum aqui, é que as mulheres negras tiveram uma incidência central na construção desse Comitê Nacional, mesmo não estando formalmente no Comitê Nacional. Tinham outras representações de sociedade civil, as mulheres negras não estavam. Mas elas tiveram uma incidência muito forte, porque elas estavam incidindo muito diretamente nos espaços internacionais. Então, as mulheres negras brasileiras, nessa virada para Durban, estavam fortemente incidindo nos espaços internacionais, gerando, por vezes, uma questão que eu acho que é até importante a gente problematizar, que era uma questão que, para muitos ativistas, né, do próprio movimento negro, porque o movimento negro é muito plural, entendia como um problema, que, na verdade, eram atrizes que estavam internacionalizadas, estavam viajando e não estavam efetivamente fazendo um movimento de base. A resposta, na minha leitura, foi uma resposta do que se conseguiu a partir da incidência dessas mulheres organizadas que estavam se internacionalizando no próprio texto da conferência. Então, eu acho que esse é um indicador se isso foi uma boa estratégia ou não. Me parece que sim. Algumas questões de consideração que me parece importante, né? E vou voltar aqui porque eu acho que é legal a gente trazer, assim. O Brasil, ele teve, né, além do Comitê Nacional, a gente teve 3 seminários que foram realizados, organizados pela Secretaria de Direitos Humanos e pela Fundação Cultural Palmares da época. Então, além de um seminário nacional, tiveram 3 seminários específicos sobre o tema, né, organizados também para preparar a posição, esse documento nacional que o Brasil levou para Durban. A gente teve essa conferência, né, a Conferência Nacional, com mais de 1.700 pessoas, né, delegados de todo o Brasil. Fortemente nesse documento, que vocês vão ter acesso, né, que eu acho que é super importante a gente ler, o que o governo brasileiro se comprometeu nesse momento, né, da história. Esse documento ele é estruturado numa discussão sobre racismo, sobre preconceito, intolerância, discriminação, incluindo aí a questão da discriminação agravada por gênero, ações de sociedade civil, e aí tem alguns subtópicos específicos sobre o enfrentamento do racismo, né, especificamente para a população negra, a temática dos indígenas, porque Durban também tem essa pegada de falar sobre os indígenas, um tema muito pouco visível em Durban, mais presente, e a população indígena brasileira incidiu no processo de Durban. A discussão sobre ciganos e, quando vocês forem ler o documento, a discussão sobre os homossexuais. A Conferência de Durban não fala sobre formas correlatas de discriminação? Nesse correlatas, o movimento LGBT, incidiu fortemente. Dentro do Comitê Nacional, nesse Comitê Nacional de Preparação da Posição Brasileira, a representação dos homossexuais, como está
colocado nesse contexto histórico é o Cláudio Nascimento, hoje presidente do Grupo Arco-Íris, na época presidente da Articulação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais, tentando levar a discussão da discriminação agravada pela orientação sexual e identidade de gênero para Durban, que perdeu. Durban não incorpora. Por que não incorpora? E aí tem a aula da semana que vem, porque a gente tem países africanos que até hoje a homossexualidade é uma infração legal, países muçulmanos, e eles tentaram implodir a conferência se a discussão da temática da orientação sexual e identidade de gênero fosse levada a fundo. Para não se perder a conferência, esse é um tema que cai, mas que aparece na posição oficial do Brasil sendo levada para Durban. Na volta de Durban, isso também é muito significativo. Ainda em Durban, o governo brasileiro está comprometido, pelo menos em âmbito formal com a agenda, o governo edita um decreto, que é o decreto 4428, que vai estabelecer políticas afirmativas na reforma agrária, né? Ainda governo Fernando Henrique Cardoso, né? Para a gente ter conseguir medir o impacto do que Durban representou para a temática das políticas públicas. Algumas considerações que me parecem muito importantes para a discussão da gente pensar esse processo. Durban vai instalar, entre as muitas coisas, né, no ambiente doméstico, ou seja, na nossa realidade nacional, a centralidade da discussão do racismo e das medidas de políticas afirmativas, né? É em função de Durban que a gente consegue instalar esse tema como um tema nacional e nunca mais sair de pauta. É neste contexto. Então, se a gente tem que estar pensando aqui, se a gente pode vir a pensar qualquer ação ou medida de reparação, política afirmativa de forma estruturada, é deste contexto de Durban. É do processo de preparação nacional, é da conferência, e é o que isso vai representar para o caldo cultural e social da temática racial. Especialmente, vai ficar uma questão bem nebulosa sobre políticas afirmativas e o debate da reparação. Primeiro, porque reparação é para além de políticas afirmativas, né? E isso vai estar fortemente ancorado no contexto de Durban. Duas áreas vão ter enorme destaque no processo de discussão. Uma eu já falei insistentemente, que é a temática da educação, que vai subsidiar a Lei 10.639, que é a lei de ensino da história da África e a temática do ensino afro-brasileiro nas escolas e na educação posteriormente em todos os níveis, e a temática da saúde, especialmente das disparidades raciais em saúde no que tange à saúde da população negra. É nessa virada de Durban que a gente vai ter, em 99, 98, 99, a instalação, a criação do PCRI, do famoso PCRI, do Programa de Combate ao Racismo Institucional, coordenado por ninguém menos que Luísa Bairros, que vai vir a ser, uma década depois, ministra de Igualdade Racial do Brasil. Ministra Luísa Bairros, à época, né, doutora Luísa Bairros, vai coordenar a primeira experiência de constituir um programa de combate ao racismo institucional com financiamento da Embaixada da Inglaterra. Nessa virada de 98 a 99, que vai se estender, o PCRI vai se estender até 2003, que vai apresentar uma enorme gama dos insumos no campo de saúde da população negra, de acesso à justiça para a população negra. É dessa virada, é desse contexto que a gente está falando, e especialmente a temática dos censos e da questão da integração da variável raça-cor nos processos dos grupos populacionais, né? Então, é dessa virada de Durban, é nesse contexto que a gente vai ter esse acúmulo de discussão. Em âmbito internacional, muito fortemente, a gente vai ter um espelho do que vai estar acontecendo no ambiente global internamente no Brasil. O Brasil vai passar a ser um protagonista no cenário mundial da questão racial, inegável, mesmo o Brasil tendo declinado, e aí eu vou voltar, porque mas eu acho que mesmo aqui em 2000, o Brasil tendo declinado de ser
anfitrião da conferência preparatória para Durban para América Latina e Caribe. Por que o Brasil declinou? A gente estava na virada do descobrimento do Brasil. E os indígenas, vários grupos organizados de indígenas, incidiu nesse processo fazendo manifestações questionando o processo de descobrimento. E teve uma repressão muito forte em Cabralha, né, naquela região, né, dita como a região do descobrimento do Brasil, em que foi uma repressão muito forte da polícia militar contra os movimentos indígenas que viralizou não é a melhor palavra, que foi estampada na imprensa global. Polícia brasileira violenta indígenas na virada do descobrimento. Nesse contexto, o governo brasileiro, que queria passar uma imagem global de um governo democrático, civilizado, afinal, Fernando Henrique Cardoso tinha sido ministro ministro de Relações Internacionais, né, antes de assumir a presidência, então ele conhecia muito bem esses cânones das relações internacionais. O governo brasileiro fica com muito receio de que, ao sediar a conferência para a América Latina e Caribe preparatória para Durban no Brasil, tivesse uma série de manifestações do movimento negro em âmbito nacional que evidenciasse o racismo, apontando toda essa discussão do mito da democracia racial, dos estratos de violência sobre a população negra, que comprometessem a imagem do governo brasileiro. Então, o governo brasileiro declina de assumir a sede da Conferência de América Latina e Caribe. Apesar disso, o governo brasileiro vai ter uma incidência extremamente ativa a partir do empurrão da sociedade civil no restante do processo, mesmo não sendo anfitrião da conferência regional. O Brasil vai assumir um papel de protagonismo nesse cenário central. Quando a gente retorna, né, o Estado brasileiro, né, finaliza o processo de Durban, ele vai ter que responder a partir da criação de uma série de instrumentos, né, a partir dos compromissos que o governo assumiu, porque assumiu uma série de compromissos, né, alguns muito maiores que a própria declaração e plano de ação de Durban. Durban vai fazer com que a temática das ações afirmativas não saiam da pauta nacional, né? Talvez o maior legado de Durban é esse. Se a gente pode hoje discutir reserva de vaga para servidor público em concurso, lei de cotas nas universidades, saúde da população negra como uma política, isso é a partir do marcador político conceitual de Durban. E eu acho que é muito significativa a aula ser no dia de hoje, e vai ampliar as capacidades de organização da sociedade civil, especialmente do movimento de mulheres negras. Durban vai produzir uma inflexão na qual o movimento de mulheres negras passa a ser um ator central da sociedade civil e da composição dos agentes de força do Estado para qualquer agenda, pelo menos no campo dos direitos humanos, de pensar políticas sociais, né? Então, a gente passa a ter um destaque do movimento de mulheres negras. Hoje é impossível, o que a gente tem hoje hoje é impossível pensar qualquer discussão em âmbito nacional em que a gente não tem o protagonismo de mulheres negras. Isso inicia em Durban. Isso se amplia a partir do marcador central de Durban. E vai ser a melhor experiência, melhor é uma qualidade que eu acho muito complexa, mas vai ser certamente a experiência mais bem avaliada do que a gente pode dizer de integração de governo e sociedade civil para preparação para um processo internacional. Cabendo, mais uma vez, considerar que pode ser considerada a articulação mais positiva, fruto de todo um acúmulo de processos. A gente só consegue ter Durban, essa positividade de diálogo governo-sociedade civil, porque a gente teve a incorporação de sociedade civil no Cairo, na Conferência de Cairo de População, em 94. Então, é um acúmulo. Mas Durban vai conseguir fazer um desenho de que era possível governo e sociedade civil construir uma agenda negociada, consensuada, de diretrizes
para incidência num processo internacional, ainda que não fosse um governo considerado como um governo de centro-esquerda. A gente está falando de governo Fernando Henrique Cardoso, considerado por muitos no espectro ideológico de direita. Ainda assim, estados democráticos, Durban vai ser um caso positivo, né, uma pauta positiva de análise de que em estados democráticos de direito, independente do seu processo ideológico, é possível se construir diálogos de governo e sociedade civil para incidência em agendas públicas. Em âmbito nacional, a gente vai ter, na instalação de Durban, algo central, que vai ser a incorporação de múltiplos movimentos sociais para pensar a temática de racismo. Aí eu cito o exemplo da população LGBT, né, que vai estar pensando essa interseccionalidade a partir da temática da orientação sexual e identidade de gênero, e vai ficar como um legado central, logo que o Brasil retorna de Durban, o movimento LGBT, que se insere na temática global fortemente a partir dessa entrada com Durban, vai induzir, em âmbito nacional, a criação do programa Brasil Sem Homofobia. É desse contexto, é do pós-Durban que a gente vai ter a criação do programa, o começo da redação da criação do programa Brasil Sem Homofobia. Ou seja, Durban extrapola a sua incidência para além da temática racial. Aí eu queria trazer duas questões que me parecem muito importantes para a gente pensar juntos e juntas aqui. A primeira delas é que Durban vai ser central para, possivelmente, a maior parte de nós que discute nos seus projetos de todas as ordens a temática da interseccionalidade. Se você der um Google agora e colocar interseccionalidade, artigo, texto, certamente na primeira página, o primeiro que vai aparecer é um texto clássico da Kimberlé Crenshaw, uma teórica feminista negra, em que ela vai discutir interseccionalidade. E aí o texto vai estar lá, documento de especialistas do processo de Durban, que foi uma dessas reuniões preparatórias em que a Kimberlé vai apresentar um texto, né, discutindo interseccionalidade. Nesse texto, que vai ser traduzido numa coletânea de artigos coordenada por Luísa Bairros à época, vai sair na revista de estudos feministas, que está na nossa bibliografia como referência do curso. Esse texto vai ser publicado nesse contexto, em 2001, 2002, nessa coletânea no Brasil, traduzido. Se você pegar as dissertações, possivelmente está na minha dissertação de mestrado, mas posso dizer que é feio a gente falar, chutar uma coisa que a gente... Mas vai ser a primeira definição de interseccionalidade traduzida, né? É a grande referência que a gente utiliza quando quer botar lá a interseccionalidade. É esse texto da Kimberlé que ela preparou para o processo de Durban, que foi traduzido no Brasil em 2001, 2002. A temática da interseccionalidade, enquanto construto analítico e teórico para pensar os processos de subordinação das opressões, ela vai se pulverizar, por vezes, com uso muito difuso, né, que eu acho que é complexo teoricamente, mas sem fazer uma análise agora se o uso está correto ou não, ele vai ser pulverizado neste contexto de Durban. Se a gente fala, a gente tem assim, o texto Mulher, Raça e Classe da Davis, em início de 80, tal, não tinha, tanto é que foi traduzido há muito pouco tempo para o Brasil, né? O movimento de mulheres negras, desde final de 80, institucionalizado, a gente tinha inúmeras experiências. Num campo teórico acadêmico, a incorporação do conceito de interseccionalidade se dá a partir do processo de Durban, a partir, especialmente, de uma definição que a Kimberlé Crenshaw vai fazer para o processo de preparação de Durban. Então, muitas e muitos de nós utilizamos o texto da Kimberlé, documento preparatório de peritos de Durban, para definir o que é interseccionalidade. Uma outra questão que eu acho que é importantíssima para a gente discutir
é a temática da participação, né? Especialmente numa análise histórica crítica para pensar o contemporâneo. Durban vai ser reflexo desse acúmulo de incidência incidência parecida está horrível, nesse acúmulo de incidência para atuar em um processo. Então, Durban traz para a gente muitas pistas de possibilidades e de refração dos nossos processos de articulação no contemporâneo, né? A primeira pista que eu acho que é importantíssima para qualquer leitura de chave teórica que a gente faça nos nossos recortes, a Thaisa está aqui com cyberbullying, eu vi que tem gente que é saúde da população negra estrito senso, não vou lembrar dos muitos recortes que estão aqui, violência, estudo da violência. Me parece que Durban introduz uma chave de leitura que é, para mim, muito cara, que é entender como os processos se constituem a partir de um acúmulo na lógica de incidência de participação, né? Durban, para mim, é muito forte nisso. Assim. A gente não teria o resultado de Durban se a gente não tivesse sujeitos que foram para o Cairo em 94, que tiveram em Rio em 92, que entenderam que um processo ele não se dá no resultado final, né? Que é um caminhar, né? Que você tem que incidir em cada etapa, que você tem que preparar, que você tem que entender que foi uma resolução de 97, que saiu pelas Nações Unidas, que vai ter o Durban em 2001, e que entre esses anos tem toda uma constituição de ações que serão necessárias, né? Durban vai incidir nessa chave de oportunidade. E isso abre uma leitura teórica para a gente pensar quais são os processos e chaves de oportunidade que os nossos objetos de estudos estão inscritos hoje, né? No que essas agendas efetivamente podem ser pensadas a partir da constituição de um processo de incidência social. E uma segunda questão que me parece fundamental é pensar certamente as possibilidades de participação hoje. Tem uma coisa que eu falei, que eu bati muito na tecla aqui, é que a gente tem em Durban um acúmulo do diálogo de sociedade civil e governo. A gente tem em Durban, fortemente, uma percepção única de que era possível e necessário pensar processos de diálogo dos diferentes atores sociais. A gente tem a instalação de um comitê na presidência da República paritário com governo, sociedade civil. A gente vai ter uma conferência nacional, né? Aí eu trago para a gente, eu acho que essa é a questão central, quais são as possibilidades que a gente tem de pensar participação num contexto de governos como o brasileiro atuais, que extingue conselhos de direitos, por exemplo, né? Então, a questão que se coloca em contextos assim, em que a gente tem uma enorme possibilidade de diálogo dos mecanismos de democracia participativa, como a gente pode pensar esses processos e que outras possibilidades a gente tem de incidência. Por último, eu coloco a questão que eu acho que é importante, né? Durban, uma agenda internacional, foi usada como forma de potencializar e de ampliar as capacidades de organização de um movimento nacional, de vários movimentos nacionais, como a gente viu aqui ao longo dessa uma hora. Não seria hoje uma possibilidade a gente ampliar as nossas luzes para as agendas internacionais como uma forma de defender e promover os direitos em âmbito nacional em contextos de refração de direitos? Durban nos ensinou que sim, né? Movimentos negros se apropriaram do contexto internacional para ampliar as suas capacidades internas nacionais. Será que a gente poderia pensar, 20 anos depois, que é o momento da gente ampliar as discussões nacionais para fortalecer as agendas nacionais que estão, em alguns campos, sob ataque?
em relações internacionais, tem uma questão teórica que é muito importante, que é países que têm dificuldade de você ter uma ampla implementação de agenda de direitos humanos, a sociedade civil se volta para as Nações Unidas como uma forma de denúncia e de conseguir garantir bases mínimas. Eu fico pensando se, no contexto atual, essa não seria uma chave possível de articulação para defender os temas ligados ao enfrentamento ao racismo. Acho que é isso.